Amados irmãos, amadas irmãs, iniciemos agora o cerco, o poder do sangue do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do 7º dia. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos do 33 ao 34. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e o outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. Oração própria do cerco para ser rezada todos os dias. Nós os invocamos, poder soberano do sangue de Jesus, o Filho de Deus, prefigurado na antiga aliança, derramado na circuncisão e na agonia do Senhor, na flagelação e na coroação de espinhos, no caminho do Calvário e na cruz, na perfuração do vosso coração sacratíssimo. Nós vos invocamos, sangue precioso de Cristo, presente na Eucaristia, pelas lágrimas e chagas de sangue da Virgem Maria, pelo sangue de todos os mártires derramado em honra ao sangue do Cordeiro Santo. Nós vos invocamos suplicantes com todas as milícias celestes, todos os anjos adoradores e de combate, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, os anjos da guarda, com os patriarcas, profetas, os santos e santas. Nós vos invocamos e adoramos. Humildemente vos invocamos, Pai Santo, em nome e no poder das chagas do Cordeiro. Todo o poder que destes a Josué, aos seus sacerdotes e companheiros, seja manifestado agora sobre mim e minha família e todas as pessoas que participam dessa celebração de fé. Selai, Senhor Jesus, com vosso sangue, todas as brechas que possam estar abertas em mim e em minha família. Eu, diga seu nome agora, em nome e no poder do sangue de todas as chagas do corpo do Cordeiro, pela intercessão das lágrimas de sangue da Virgem Maria, ordeno que sejam derrubadas as muralhas do espiritismo e de suas doutrinas, dos passes e cirurgias espirituais, dos remédios e orações feitas em nome dos espíritos. Peço que sejam derrubadas as muralhas colocadas pelos curandeiros e bezendeiras, sortiças e búzios, tarô e macumba, saravá e xangô, mesa branca e ubanda, quibanda e candomblé, círculos de bruxas e bruxos, festas, comemorações e consagrações aos espíritos do mal, feiticeiros e círculos esotéricos. Sejam derrubadas as muralhas do voodoo, da maçonaria, do satanismo, da Rosa Cruzes, das sociedades secretas, das ciências ocultas e suas práticas, da formação de seitas e das confusões religiosas, das crenças e ideologias errôneas, das falsas doutrinas, de toda herança negativa que trago de meus antepassados. Eu, diga seu nome, em nome e no poder do sangue de todas as chagas do corpo do Cordeiro, pela intercessão das lágrimas de sangue da Virgem Maria, ordeno que sejam derrubadas as muralhas das alianças do mal, dos pactos de sangue a Satanás e suas legiões, da consagração e do batismo aos espíritos do mal, dos cruzamentos, oferendas e sacrifícios de pessoas e animais e das mediunidades. Caiam por terra as muralhas impostas pela invocação dos espíritos guias de Exum, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Caboclo e do Preto Velho, do espírito do Índio, das Sete Flechas, da Pomba Gira, do espírito de Tranca-Rua e dos outros espíritos de entidades demoníacas que invocaram sobre mim e minha família. Sejam derrubadas as muralhas de contaminação por alimentos e bebidas que ingeri, das roupas que usei, das fotos e banhos de limpeza e proteção, das defumações, amuletos e objetos de superstições, selos e laços, armadilhas e correntes espirituais, pragas e maldições lançadas sobre mim e minha família. Sejam derrubadas as muralhas de toda herança negativa que trago dos meus antepassados. Eu, diga seu nome, em nome e no poder do sangue de todas as chagas do corpo do Cordeiro, pela intercessão das lágrimas de sangue da Virgem Maria, ordeno que sejam derrubadas as muralhas das contaminações e opressões malignas, das perturbações e confusões espirituais e mentais, das amarras e aprisionamentos, das consagrações e dos controles dos domínios, hipnoses e bloqueios mentais.
Sejam derrubadas as muralhas, as conspirações, das sugestões e influências diabólicas, dos maus pensamentos e distrações, da obsessão, possessão, ciúmes, inveja, ódio, ira, vingança, crueldade, maldade, perversidade, do ressentimento, mágoas, da revolta, rebeldias, do mau humor, da grosseria, da arrogância, injustiça, das corrupções, ambições, do orgulho, da soberba, do egoísmo, falsidade, das mentiras, das brigas, das calúnias, fofocas, dos fingimentos e traições, das malícias e infidelidades, do desprezo e divisões, das destruições, do desânimo, da preguiça. Caiam por terra todas as muralhas das murmurações, do comodismo, da avareza, da luxúria, da indiferença, intolerância, impaciência, da agitação, irritação, da insônia, pesadelos, da histeria, frustrações, dos pensamentos de suicídio, dos fracassos, humilhações, das rejeições, dos abortos, dos homicídios e morte, da autoculpa, da autopiedade, da destruição e condenação, do negativismo, fechamento interior, do isolamento, da solidão, da tristeza, das carências, das friezas, desilusões, do estresse, do cansaço, da compulsão, da ansiedade, da angústia, da agonia, do pânico e traumas causados. Sejam derrubadas as muralhas de toda herança negativa que trago dos meus antepassados. Eu, diga seu nome, em nome e no poder de todas as chagas do corpo do Cordeiro, pela intercessão das lágrimas de sangue da Virgem Maria, ordeno que sejam derrubadas as muralhas dos apegos ao dinheiro, às pessoas, a cargos e bens materiais, aos vícios, ao alcoolismo, à droga, ao fumo, à escravidão e vícios da sexualidade desordenada, dos distúrbios e desequilíbrios sexuais, das impurezas e seduções, das aberrações sexuais e do sexo contra a natureza, das orgias, fantasias, taras, manias, homossexualismo, dos abusos sexuais contra as crianças, adolescentes e adultos, das prostituições, estupros, adultérios, das leituras impuras, do vício de assistir a filmes pornográficos. Sejam derrubadas as muralhas de toda herança negativa que trago dos meus antepassados. Eu, diga seu nome, em nome e no poder de todas as chagas do corpo do Cordeiro, pela intercessão das lágrimas de sangue da Virgem Maria, ordeno que sejam derrubadas as muralhas de doenças neurológicas e mentais, das esquizofrenias e inflexibilidade, das manias e padrões de agressividade, dos distúrbios neurológicos, de todas as doenças físicas e crônicas, das alergias e reumatismos, das doenças contagiosas e hereditárias, das deficiências físicas e psíquicas, de toda espécie de vírus transmissíveis, doenças infecciosas e mortais. Sejam derrubadas as muralhas das doenças psicológicas, da depressão, dos distúrbios bipolares, do humor e das emoções, das fobias sociais, do hiperativismo e do perfeccionismo extremo, das falsas enfermidades e de toda herança negativa de doenças hereditárias que trago dos meus antepassados. Eu, diga o seu nome, em nome e no poder de todas as chagas do corpo do Cordeiro, pela intercessão das lágrimas de sangue da Virgem Maria, ordeno a todos os males dessas muralhas que vão aos pés da cruz do Cordeiro Santo de Deus, onde sejam lavados com seu sangue e que assim todo o mal se desfaça segundo a sua vontade. Nós invocamos todo o poder precioso do sangue do Cordeiro. Invocamos seu Santo Espírito de amor sobre nós e nossas famílias, inundando todas as áreas que foram por eles libertadas. Nós os louvamos e adoramos, o glorificamos e agradecemos por todos os milagres e curas, libertações e prodígios que emanaram do seu trono de amor. Bendito seja o sangue do Filho que, em comunhão com o Pai e o Espírito Santo, nos cumula de toda graça e bênção. Amém. Leitura do Magnífica. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos do 46 ao 55. E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo.
Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou o coração dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mão vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Rezemos agora a conquista de Jericó. Josué capítulo 6. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor o seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento que ali passaram a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas, ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, como tudo o que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva com todos os que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ao interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas, e logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava: homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: Entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a família de seu pai e de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até esse dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué esse juramento: Maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir essa cidade de Jericó. Será ao preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será à custa do último dos seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra.
estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.